Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu xará, o Jorge Pereira. Como o Jorge já me apresentou, meu xará também, Jorge Pereira, sou engenheiro de pesca, formado na Unioeste, aqui em Toledo. E hoje eu tenho uma empresa que chama Viramar, Engenharia e Cultura. A gente é especialista em projetos para construção de piscicultura, desde a parte de licenciamento até a parte dos projetos de engenharia. A piscicultura, né, no Paraná. O Paraná, na verdade, é o principal produtor Com de certeza. tilápia, né? Sim. E o Jorge vem nos ajudando aí desde o começo. Então, Jorge, queria saber de ti, que está aqui no coração da produção de tilápia, né? O que tu vê do mercado de piscicultura? Como foi a evolução nos últimos dias, nos últimos anos, né? O que tu viu acontecer nesse período? E o que tu acha que vai acontecer nos próximos anos também? Com certeza, cara. Eu acho que é legal até falar assim, Jorge, por que o Oeste do Paraná se desenvolveu tanto, né? Contar só um pouquinho breve desse histórico, realidade de atualmente e quais são as perspectivas que a gente consegue enxergar, né? Então, por exemplo, antigamente tinha bastante piscicultura aqui na região, mas era mais o cara que pescava e acabava que não era uma produção intensiva. Mas aquele que produzia ainda começou a vender os peixes e acabava que dava muito calote nos produtores, né? Então o pessoal vinha uma empresa de fora, comprava o peixe e o produtor perdia tudo. Infelizmente acontecia muito isso. Foi na época que teve desenvolvimento de muitos pesqueiros na região, na época que também São Paulo começou a desenvolver bastante pesqueiro. E aí com essa dificuldade, os produtores começaram a perceber que tinha que ter uma outra estratégia, né? E as empresas da região começaram a ver isso também. E aí algumas cooperativas começaram a desenvolver com uma forma de integração. E aí o Oeste do Paraná ele tem esse forte da piscicultura porque as cooperativas conseguiram puxar isso. Então a cooperativa ela fornecia um sistema de integração para quem não conhece um pouco, né? Falando um pouco. A cooperativa ela fornece o juvenil, a tilápia, fornece a ação, assistência técnica, garante a compra do peixe, que era o principal problema que os produtores tinham, e também vem fazer toda a despesa. Então o papel do produtor é do produtor rural, que é de produzir o alimento. E aí com isso começou a desenvolver a cadeia do pescado aqui no Oeste do Paraná, principalmente por causa das cooperativas, e aí nesse meio tempo entrou bastante frigorífico. Então só para ter uma noção, Jorge, aqui na região oeste tem mais de 20 frigoríficos só de peixe, cara. Só nessa região oeste aqui do Paraná. A gente tem Marechal, Palotina, Toledo, Cascavel, toda essa região tem bastante frigorífico. E hoje é essa atividade que está tão pulsante aqui na região, né? Então, são muitos produtores pequenos, de pequena propriedade, mas que tem ali seus 15, 20 mil metros quadrados de âmbito de água, né? Então, em hectares, 2, 3, 4, até os produtores maiores com 10, com 12, 15. E o futuro é que a gente começa a ver a parte de tecnologia e cuidado com o meio ambiente, né? Esse que é uma das principais questões que a gente consegue ver hoje. E também, além de tudo isso, né, Jorge, tem como a gente investir em tecnologia, cuidar do meio ambiente e se a gente não consegue calcular e ter mais gestão da nossa produção, né? Eu acho que é legal a gente ter essa conversa para ter esse feedback de vocês também, que essa é uma área, vocês são especialistas, né, cara? Legal. Cara, desde quando tu se formou? Desde quando tu tá rodando o campo aí? Cara, me formei em 2020, agora, recente, no início da pandemia, e naquele período ali eu estava desenvolvendo meu mestrado e já comecei a fazer uns trabalhos por fora com alguns produtores, né? No norte do Paraná, a gente fez um trabalho lá com algumas prefeituras, a gente rodou 50 propriedades lá em produtores para iniciar um trabalho de como desenvolver a piscicultura. E aqui na região que agora está, na verdade a sede da minha empresa é em Toledo, né, aqui no oeste do Paraná. A gente fica aqui, visita toda a região oeste e também desenvolvemos lá na região. Mas já estamos alguns dias aí rodando, queimando combustível para ir atrás desses produtores, conhecer a realidade dos produtores. Legal, tem muito produtor por aqui, né? A gente tava vendo ali. Sim, Tu cara. tem alguma noção de número, mais ou menos? Olha, Jorge, é bastante, cara. Dá pra dizer assim, eu vou chutar um número, mas mais de 500 com certeza tem, cara. Produtores pequenos. Só ao redor de Toledo, assim. Eu acho que o Oeste de uma forma geral. O Oeste de uma forma Legal. geral tem, acredito que tenha mais de uns 500 produtores, piscicultores, na verdade, aqui na região. Que é aquilo, né? Muitos trabalham só com a piscicultura, mas a maioria integração não, é diversificação na propriedade. Então o produtor ele tem o peixe, mas ele tem o frango, ele tem o suíno, ou ele tem um gado de leite, que ele também tem a retirada do leite e também planta soja. Então com isso, nos últimos anos a gente teve uma crise muito grande na lavoura, principalmente aqui na região, no Paraná todo, com a questão das secas. Ano passado, na verdade, as últimas 3 safras, tirando a de agora, de janeiro, a gente teve alguns problemas com a parte da agricultura, com seca, cigarrinha, problemas de geada, que impactou um pouco. E aqueles produtores que tinham a diversificação com a piscicultura, outra atividade, cara, já tinham uma vantagem bem competitiva frente àqueles que só tinham atividade específica. Cara, isso é legal porque tu diversifica, né? Então acaba trazendo essa segurança que tu falou.
Assim como qualquer outro investimento é bom, tu tá diversificando, Com certeza. diminui os riscos, mas também tem um outro problema que a gente vê, que muitos produtores acabam misturando muitas contas, né? Isso puxa um pouco para o nosso lado, nosso sistema de gestão é específico para a parte de piscicultura. E aproveitando, não sei se tu teve essa experiência já, mas de ver produtores misturando conta pessoal, conta da piscicultura, com conta de outra atividade que ele produza. Acontece muito isso? O que tu vê a Olha, respeito cara, disso? mesmo aqui no Oeste do Paraná, já tem propriedade que o produtor, de verdade, tá com um papelzinho ali, quase papel de pão, padaria, anotando ali os números da biometria. Enfim, acontece muito ainda de não ter desenvolvido uma tecnologia de fato para gestão. Então os produtores acabam fazendo como fazia há 10, 20 anos atrás, anotando um papelzinho e ia seguindo. Então, por mais que a gente tenha essa expressiva produção aqui, ainda muito se tem. Isso aí, de fato, cara. Você vai falar, produtor, você que está ouvindo a gente aqui agora, se faz anotação ainda em papel ou no papelzinho de pão, por favor, pelo menos uma planilha, alguma coisa do tipo, que ajuda bastante, né? A ter um controle, porque muito se perde daquele papel, às vezes molha ali, junto com a biometria, acaba ali disputando, né? E para isso que a gente tem alguns sistemas de gestão, né? E aqui hoje a gente está com a galera do Meu Pescado para falar um pouco sobre isso, né, Jorge? Eu queria ouvir falar de vocês um pouco sobre como funciona a gestão, como vocês estão trabalhando com isso, com a parte de gestão das propriedades rurais e o benefício que o produtor consegue ter com isso, né? Eu acho que principalmente financeiro, saber quanto você está produzindo, né, cara? Cara, esse ponto de diversificação é bem legal, a gente também acha isso muito importante, mas a gente enfatiza também a questão de que tu não pode pesar uma propriedade em termos de resultado negativo, uma atividade em termos de resultado negativo e compensar com a outra, né? Com certeza. Então, com e certeza. às vezes acontece isso, porque o produtor, beleza, tem lá a criação de soja, a criação de tilápia, entrou tanto, saiu tanto, pô, beleza, sobrou no final do ano. Às vezes uma das atividades não está valendo tanto a pena, ou vale mais a pena investir em outra, e a gente traz essa análise completa no detalhe que acreditamos ser muito importante. A gente vê aí vários clientes tendo bons resultados e trazendo esse feedback também. Pô, passei a analisar coisas que antes eu não analisava. Então, por mais que tu tenha um controle mínimo ali, usando seu papel, sabendo suas entradas, suas saídas, vai muito além disso. É a tomada de decisão da melhor ração que tu vai estar utilizando, a tomada de decisão do melhor momento para despescar, Com certeza. a análise de onde está saindo mais dinheiro ou não e aonde vale mais a pena tu dar uma enxugada, enfim. Tem várias coisas que no detalhe assim tu consegue estar aumentando tua margem, né? Cara, como a gente mesmo falou aqui, a gente escuta bastante falar sobre tecnologia, mas também sobre questões ambientais nas palestras. Aqui no evento, por exemplo, a gente escutou bastante falar isso, mas no dia a dia, assim, tu tá sentindo que está evoluindo ou não tanto quanto se espera? Aonde que pode ajudar? Fala um pouco mais a respeito disso. Não, com certeza. A gente, hoje, na piscicultura, a gente está engatilhando em relação de tecnologia, né, Jorge? A gente olha para outras cadeias de proteína animal, como o frango e o suíno, principalmente, né, que a gente tem bastante forte na região. O nível de tecnologia está muito maior que a piscicultura. Mas hoje a gente já vê muitas empresas fortes no mercado entrando com bastante tecnologia e tecnologia de ponta. Então a gente tem questão de automação de equipamentos, principalmente de aeradores, que o produtor consegue reduzir um pouco da energia, que são as sondas automáticas, ligamento, alimentador automático, facilita muito no trato do peixe, né? Tem até uma questão, falando do alimentador, abrindo umas aspas aqui, é até engraçado, Jorge, aqui na região, pouco se ouve falar de produtor tendo furto de peixe, cara. Não sei se lá em Santa Catarina ou os produtores que vocês atendem têm esse tipo de dificuldade, né? Mas tem outras regiões aqui do Paraná que eu acabo trabalhando, cara, que a resistência que quando a gente chega para conversar sobre piscicultura é sobre roubo, cara. O produtor fala, pô, cara, mas vou roubar meus peixes, não dá para começar porque o vizinho tinha e roubaram. E até é engraçado, né? Com o desenvolvimento dos alimentadores automáticos, com essa questão de você distribuir a ração de forma homogênea, no momento certo do trato, né? Tendo uma propriedade muito grande, às vezes você vai começar a tratar no melhor horário, vamos supor que seja 3 horas da tarde, dependendo da propriedade, se você for trabalhar com o trator, você vai levar muito tempo para terminar de tratar. Sim. E aí o período da tarde está se estendendo, já não é muito interessante para estar comendo, né? Então a gente foi desenvolvido os equipamentos pensando nisso e, de fato, distribuir a ração de forma homogênea, todos os peixes conseguirem comer. E uma outra vantagem que a gente observa é que durante uma biometria, que seria pegar os peixes para pesar, fazer o acompanhamento, a
gente percebe muito que é difícil pegar o peixe quando tem um alimentador automático lá no centro do viveiro. Sim. Porque o peixe ele não aprende a comer na lateral, como era costume de jogar a ração a lanço, né, cara? Então, mais um ponto que o alimentador, além de tudo, ajuda. Exatamente, cara. E aí até isso diminui bastante o fluxo, porque o peixe não aprende a comer aí, então se vai o cara lá querer bater uma varinha, querer roubar o peixe, ele tem dificuldade. Até para fazer biometria a gente tem que acabar tendo dificuldade de conseguir pegar isso, né? Mas falando de outras tecnologias, cara, principalmente essas, a parte da alimentação, a parte da qualidade de água, que o pessoal vem trabalhando bastante, sondas melhores. E também uma coisa que eu acho muito legal, que você comentou também, sobre a parte ambiental, que hoje a gente tem especialista que trabalha com isso. E aqui na região teve alguns municípios que tiveram alguns problemas por questões ambientais, por falta de disponibilidade hídrica para todos os produtores, né? Então teve um momento que foi desenvolvido muita atividade e o que aconteceu foi que alguns produtores não conseguiram ter demanda hídrica, falta de água mesmo para abastecer as propriedades, né? Então hoje aqui na região a gente tem algumas áreas com áreas críticas que o órgão ambiental trabalha com muito cuidado para conseguir liberar algumas outorgas que de fato não vão impactar o meio ambiente. Então esse é um cuidado muito importante até para novas regiões que vão começar a desenvolver para o futuro e estão desenvolvendo essa questão ambiental que é extremamente importante, né? O produtor não só ir lá captar água, achar que não vai ter nenhum problema porque é só uma bomba pequena, mas entender que todo o contexto, não só da parte ambiental em si, do meio ambiente, mas pensando também no vizinho dele que está lá de baixo, né, Jorge? Então a gente tem às vezes alguns cenários, a gente estava até conversando ontem sobre produtor acima que às vezes acaba descartando água e vai um lodo gigantesco, até estava mostrando um vídeo para o Jorge aqui da situação, e o produtor que está abaixo acaba sendo impactado com isso. Não só ele, mas todos os outros produtores que estão abaixo daquele produtor, né? Então essas questões ambientais é muito importante ter esse cuidado, né, cara? E aí procurar um profissional técnico até para fazer as orientações, porque às vezes o produtor tem o conhecimento, às vezes a falta de conhecimento é que pode causar impacto, né? E aí isso entra como serviço, como licenciamento ambiental, ter uma orientação técnica correta, outorga e outras questões ambientais que são importantes. Pô, legal. E a gente acha que isso é uma coisa muito distante às vezes, né? Que não vai ter esse tipo de problema, mas aqui no Paraná o pessoal está relatando bastante dificuldade hoje em dia de ter a permissão, de conseguir expandir a sua produção, dado a falta de água, digamos assim, né? Exatamente, questões ambientais, exatamente isso, cara. E acontece que tem alguns municípios aqui que, de fato, a agricultura não consegue desenvolver mais, porque está com entraves ambientais. E até uma outra questão, né? O produtor pode pensar, pô, mas é só uma questão ambiental que eu tenho que cuidar, por mais que ela seja importante, mas o produtor trabalha sozinho, trabalha com custeio, sem ter um licenciamento ambiental, sem ter uma outorga, ele não consegue custeio no banco, né? Então o banco já traz essa forma de proteção também para o meio ambiente através desses documentos, né? Então é sempre muito importante que ela indique esses documentos para que não tenha nenhuma autuação, nenhum problema ambiental e também que o produtor consiga fazer seus custeios e a sua produção de forma tranquila, né? Então é só um caso que é bem interessante citar, né? Tem um cliente que a gente está fazendo a autorização de outorga dele, que acabou vencendo, ele acabou deixando passar do prazo, e hoje ele está com um entrave financeiro, porque ele precisa do recurso para tocar a produção, mas a outorga dele ainda não saiu, ele já solicitou, mas por esse período que ele acabou deixando vencer, teve um problema que agora ele está segurando, a gente está fazendo de tudo para que a gente consiga liberar de uma forma mais rápida, mas é um caso real que tem de um cliente nosso mesmo que está tendo esse problema, né? A gente não conseguiu recurso para liberar. Legal. Vai dar tudo certo. Com certeza. Cara, eu acho que era isso. Eu queria saber se tem uma mensagem para deixar aí pro pessoal, pros produtores, tanto da tua empresa quanto da nossa. O que que tu passaria pro pessoal pra gente poder estar melhorando e trabalhando aí nos próximos meses e anos? Com certeza, né? Então o pessoal aqui do Oeste do Paraná que acaba conhecendo um pouco da gente, a gente desenvolve aqui a região, vai atrás das culturas, até mesmo o pessoal do Pescado, do Meu Pescado. Eu acho que é muito legal conhecer o pessoal aqui para entender um pouco dessa gestão que eles conseguem trazer para os produtores que acabam acompanhando a gente. Eu sei da dificuldade que é ter ali essa gestão e o pessoal tem um aplicativo muito tranquilo, muito fácil, intuitivo mesmo, para que o produtor consiga utilizar. Na verdade, foi fundado por produtores rurais também, né, Jorge? Então eles pensaram nessa importância de ser algo fácil do produtor conseguir utilizar. Então, conheço o pessoal do Meu Pescado, tem o Instagram deles, Instagram Meu Pescado mesmo, @meupescado. Isso. Então pode estar entrando em contato com o pessoal. E em relação a questões ambientais, a parte de projetos, obras novas, a nossa empresa aqui no Oeste do Paraná, tanto na verdade o Paraná todo a gente está fazendo hoje a área de atuação, tanto a parte de outorga, a parte ambiental nós desenvolvemos e também a parte de projetos de engenharia para execução de uma obra, iniciar todo um trabalho, né? Para que de fato a gente faça um trabalho que seja, o produtor não tenha nenhum problema durante a sua produção e que seja, que é na verdade uma parte muito importante, ter a obra de forma adequada, né? Para que durante esse ciclo de produção não impacte em nada durante a produção e a parte financeira, que depois vocês vão estar cuidando lá na frente. Com certeza. Cara, obrigado aí.
Que é isso, meu querido. Eu que agradeço o Juntos. contato. Tá junto com a gente aí, Jorge, grande parceiro. Podem confiar, o número dele a gente deixa pra vocês também. Então, valeu, irmão. Valeu, Abraço. obrigado, cara. Fechou. Espero ter ficado bom. Também espero.